começar? Sim. Permitam-me, antes de mais, agradecer à RTP e à Lusa pela presença. Sabemos que os dias de hoje são muito complicados em termos de agenda e disponibilidade de recursos, principalmente humanos, tendo em conta as visitas que estamos a receber e a quantidade. Aqui para cima no Porto, e foi também essa a nossa opção, realizar esta conferência de imprensa no Porto, imaginando que seria mais fácil do que realizada em Lisboa, mas fazemos esta conferência de imprensa naquilo que vem sendo a linha da FNE no final de cada ano letivo, fazer um balanço da forma como decorreu o ano e também dar nota daquilo que é a consulta nacional que anualmente realizamos no final de cada ano letivo e no início também de cada ano letivo. E, portanto, desde já informar que por volta de outubro será feito, depois de um primeiro mês de experiência daquilo que são as condições de funcionamento das escolas, uma consulta, também ela nacional, para apurarmos as condições como abriu e está a decorrer o ano letivo. Nesta conferência de imprensa que dividimos em 3 pontos, portanto, vamos querer fazer o balanço do ano letivo 22-23, fazer a apresentação dos resultados da consulta nacional promovida pela FNE e também anunciar desde já um conjunto de iniciativas que temos programadas para o início do próximo ano letivo. Obviamente que teremos depois toda a disponibilidade para conversar, para dizer a nossa opinião sobre também aquilo que é o contexto que vivemos neste momento, nomeadamente o que diz respeito à evolução da situação da recuperação do tempo de serviço, nomeadamente os mecanismos de aceleração e também as notícias de hoje, que já fomos contactados sobre a violência e a indisciplina nas escolas. Começando pelo primeiro ponto e o balanço ano letivo. Assumimos que foi um ano muito intenso, com uma dualidade de sentimentos. Por um lado, a desilusão pela falta de valorização da carreira por parte do Ministério da Educação e do Governo, versus o reconhecimento e apoio por parte da sociedade em geral às causas dos professores e a luta incansável dos sindicatos na defesa dos direitos dos professores e dos educadores. O início do ano letivo, que coincidiu com o início da legislatura, mais coisa menos coisa, logo desde o início tivemos a oportunidade de entregar um roteiro para a legislatura e um memorando negocial ao Ministério da Educação e ao Governo. Tivemos, desde o início, reuniões de processos negociais, começando pela mobilidade por doença, depois uma outra reunião que debateu 3 matérias, deu-se início à questão do ensino artístico especializado, também à contabilização do tempo de serviço prestado em creches, onde foi possível dar passos significativos no que dizia respeito à condição de precariedade dos docentes das Escolas Artísticas Soares do Pejo e António Arroio e que, posteriormente, se veio a traduzir num acordo entre a FNE e o Ministério da Educação. Tivemos também a negociação do diploma de concursos, onde não foi possível chegar a acordo e onde se está hoje a verificar, e convém dar nota que hoje foi aberto o período concursal que terminará no dia 4 de agosto, dar aqui nota que nos parece desejável e urgente que para o futuro não se repitam as situações que estamos agora a atravessar, que é colocar os professores dentro do seu período de descanso e de férias, portanto em pleno agosto, a ter que concorrer para as escolas onde vão começar a trabalhar no dia 1 de setembro e tendo conhecimento dos resultados apenas na 3ª semana de agosto, dando-nos pouco mais de uma semana ou eventualmente uma semana apenas para procurarem as residências, procurarem espaços e condições, não só para si, mas também para as suas famílias. O diploma de concursos traduziu-se no oposto àquilo que era avançado pelo Governo, que era o combate da casa às costas, verificando-se e sentindo os professores, mais do que a casa às costas, passarem a ter que andar também com a mochila às costas em virtude da imposição de um concurso de âmbito nacional com implicações bastante complexas, não para este, mas para o próximo concurso, ao fazer com que, para se vincular, tivessem que optar por concorrer a nível nacional. Isto traduziu-se numa não aceitação por parte dos professores na ordem dos 25%. Ou seja, é estranho
quando um concurso tão positivo e tão bom não merece o acolhimento por cerca de 25% daqueles que poderiam vincular e optam por não o fazer. Tivemos depois uma outra negociação, que inicialmente se designou por correção de assimetrias na carreira docente, depois evoluiu para uma outra designação chamada mecanismos de aceleração, e que é esta que neste momento está a ser colocada em cima da mesa através de uma relação onde os sindicatos não estão a ser envolvidos, uma relação que se passa muito ao nível do Governo e a Presidência da República. Convém dar nota que desde a negociação suplementar, pelas nossas contas, pelo menos já deve ter havido cerca de 3 evoluções ao diploma, evoluções essas que nós desconhecemos em concreto no que se traduzem. Para além destes aspectos menos positivos, também encontramos aspectos positivos. Encontramos o aspecto positivo no sentido do acordo que foi possível celebrar na passada sexta-feira sobre o ensino artístico especializado. É um acordo que termina com a precariedade de décadas de cerca de meia centena de professores da Escola Artística Soares dos Reis e António Arroio, e é um acordo que também demonstra bem que da parte da FNE não há, tal como tem vindo a ser dito por alguns, qualquer tipo de inflexibilidade ou recusa no acordo. Sempre que o acordo se traduz em ganhos, obviamente que estaremos sempre disponíveis para o celebrar. Mas não foi só ao nível do ensino público que tivemos acordos, também ao nível do ensino particular, social, tivemos acordos através da celebração de contratos letivos de trabalho, também ajudaram em muito aqueles que são os colegas que nós representamos. Ao nível do pessoal de apoio educativo, verificaram-se constrangimentos na gestão deste pessoal, derivado não só à falta de profissionais, mas também à complexidade e a alguma falta de transparência naquilo que foi a transferência de competências para os municípios, e isso soubemos já a semana passada, na sexta-feira, por ocasião da nossa ida ao Ministério da Educação, que positivamente será assumida a consolidação das mobilidades destes profissionais, pelo menos até ao final do presente ano civil, com possibilidades de se encontrar uma solução para estes trabalhadores para os próximos anos letivos. Este ano fica marcado, quer queiramos, quer não, para nós, internamente, mas também naquilo que é uma normal mudança nas organizações, fica marcado por aquilo que foi o 13º Congresso da FNE, em que tinha o lema, ou tem o lema, por carreiras dignificadas, valorizadas e atrativas para uma educação de qualidade, que nos dias 20 e 21 de maio, em Aveiro, acabou por apresentar aos professores e aos demais trabalhadores da educação uma nova equipa, um novo secretário-geral e, obviamente, também novas dinâmicas dentro daquilo que é a ação da FNE. Deste congresso saiu um plano de ação que tivemos a oportunidade de apresentar aos partidos políticos, às mais diversas instituições, e que é aquele que nos está a reger no sentido de apresentar a todas as entidades as propostas da FNE e dizer logo à partida quais são as linhas que pretendemos seguir ao longo dos próximos 4 anos. Em jeito de balanço este ano, e para fazermos o balanço do ano escolar que agora termina, não podemos esquecer os anos letivos 19-20, 20-21 e 21-22, que foram absolutamente atípicos pela situação pandémica que impediu o normal funcionamento das atividades letivas, que, aliada ao agravamento dos problemas socioeconómicos, provocou atrasos consideráveis nas aprendizagens dos nossos alunos. Não fosse suficiente, na madrugada de 24 de fevereiro de 2022, a Rússia deu início à guerra na Ucrânia, contexto atual que ainda vivemos, de uma guerra com consequências conhecidas e, obviamente, o aumento do custo de vida que nos afeta a todos. O ano letivo 22-23 surge, assim, com uma vontade de regresso da normalidade às escolas, com um governo recém-eleito, com um novo Ministro da Educação e com a esperança dos professores e dos trabalhadores da educação em dias melhores. Mas nestas coisas geralmente aparece sempre um mas, e aqui também aparece um mas.
Mas, apesar de, no início do ano letivo, a colocação dos professores ter decorrido sem grandes problemas, começou uma grande perturbação em várias zonas do país, motivada principalmente pelas novas regras da mobilidade por doença. Além disso, houve desde logo alguma dificuldade na contratação de professores e educadores em alguns grupos disciplinares e identificadas algumas regiões do país, o que colocou muitas dificuldades ao trabalho das escolas, agravando-se durante o ano letivo com necessidade de substituições motivadas sobretudo por doença, mas também pela aposentação de centenas de professores e educadores que não foram previstas, não foram vistas como vindo a acontecer e não foram dadas respostas para esta substituição. A situação nas escolas foi ainda afetada pela mobilização de docentes e não docentes para a exigência de melhores condições de ingresso e progressão na carreira, que, malgrado da mesma, inibiram o ambiente da serenidade e tranquilidade necessárias ao desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem. O distanciamento entre os docentes e o governo manteve-se até à data, com medidas entretanto tomadas e a não permitirem a pacificação das comunidades educativas. A realização das provas de aferição foram um outro momento complexo, porque nos meses de maio e junho constituiu uma situação perturbadora e geradora de conflitos, quer pela sua universalidade, quer por decorrer em formato digital, tendo sido verificadas dificuldades em muitas escolas, em que apenas alguns alunos a realizaram e pelas deficientes condições técnicas que não permitiram a sua conclusão ou realização. Importa dar nota que não basta despejar, e o despejar entre aspas, computadores nas escolas, é preciso dotar as escolas de todos os mecanismos e recursos materiais e humanos para que elas possam funcionar. Podemos assim concluir que 22-23, este ano letivo ficou marcado pelo agravamento das condições de funcionamento das escolas, onde, ao problema de falta de professores, se juntou a perturbação das comunidades educativas pela indisponibilidade do Governo e do Ministério da Educação em garantir melhores condições de trabalho e valorização das carreiras dos profissionais de educação. Podemos também concluir que este ano escolar foi marcado por dificuldades nas escolas e nas condições de vida e trabalho dos profissionais de educação, tendo provocado impactos negativos não só ao nível do processo de ensino-aprendizagem, como também ao nível da carreira, ao nível social e económico. No seu decurso, os trabalhadores de educação, docentes e pessoal de apoio educativo demonstraram um empenho, dedicação e profissionalismo inabaláveis na disponibilização e promoção de uma escola pública de qualidade que não foi devidamente reconhecido por quem nos tutela. Terminado este ano, e hoje termina o ano escolar, o que esperar do próximo? É a pergunta que se impõe. Espera-se o início de um próximo ano com repetição de problemas, insuficiências e fragilidades há muito identificadas pela FNE, porque o Ministério da Educação e o Governo em geral foram incapazes, a tempo e horas, em diálogo e concertação, definir políticas concretas com respostas e soluções. Disso é exemplo a inflexibilidade demonstrada ao não querer assumir processos negociais de matérias que visem a valorização das carreiras. A FNE torna pública a sua preocupação com a indisponibilidade negocial do Governo que permita, antes do arranque do próximo ano letivo, a pacificação das escolas e dos seus profissionais, bem como da ausência de medidas de valorização da carreira docente e do combate à falta de professores. Está feito, digamos que, uma síntese, um breve balanço genérico daquilo que foi a forma como decorreu este ano. E que no final teremos a oportunidade de reforçar, indo ao encontro daquilo que são as últimas notícias no que diz respeito a esta relação entre os dois palácios, ou entre, melhor dizendo, o Presidente da República e o Governo. Aproveitamos também esta conferência de imprensa para dar nota daquilo que são resultados obtidos na consulta nacional realizada pela FNE em parceria com a FIEM. Portanto, já tivemos a oportunidade de entregar a brochura aos seus jornalistas. Acho que é mais fácil também, e seria demasiado extensivo, estar a explicar cada uma
cada um dos pontos, mas importa, para nós, muito também internamente, que seja feito um agradecimento à FIED pelo trabalho desenvolvido, e dar nota, mais uma vez, da informação que iríamos realizar nova consulta em outubro de 2023 sobre as condições de abertura do ano letivo. Ao olharmos para esta consulta nacional e destacando um ou outro ponto apenas daquilo que foram as respostas obtidas pelos 3.482 participantes, portanto, esta foi a consulta nacional que a FNE realizou com mais respostas, maior nível de participação por parte dos trabalhadores, sejam eles sindicalizados ou não nos sindicatos da FNE, mas quando olhamos para as respostas que dizem respeito ao bem-estar e desenvolvimento profissional, é preocupante verificar que a maior fatia deste bolo diz respeito à quantidade de trabalho administrativo que dizem ter tido de realizar. Ou seja, está-se a transformar a escola, está-se a burocratizar a escola, transformando-a naquilo que ela não deve ser. A escola deve ser um espaço de privilégio na relação pedagógica entre professores e alunos, em que há ganhos que têm que ser obtidos, há aprendizagens que têm que ser alcançadas e verifica-se que, sendo esta a principal queixa, temos também a questão da avaliação do desempenho docente, que continua a ser um aspecto muito negativo e criador de mal-estar dentro das escolas, contribuindo para a inexistência ou a diminuição do trabalho coletivo e cooperativo colaborativo, melhor dizendo, que importa existir nas escolas. Há também respostas que nos dão algum alento. Uma delas tem a ver, na pergunta 9, quando se questiona o que gostaria de fazer nos próximos 5 anos. Verificar que, mesmo assim, uma larga maioria diz que quer continuar a dar aulas porque é do que gosta, garante-nos também que esta disponibilidade, esta entrega por parte dos professores se mantém presente, independentemente daquilo que é o mal-estar que sentem e onde, na pergunta anterior, também se refere, numa larga maioria, que as 3 maiores preocupações da atividade profissional, neste momento, são o excesso de trabalho, a saúde mental e o bem-estar e o comportamento dos alunos. E nesta questão do comportamento dos alunos, hoje fomos contactados logo de manhãzinha sobre uma notícia que saiu, ou tem vindo a sair, que dá nota daquilo que são questões relacionadas com a indisciplina e com a violência nas escolas, e tivemos a oportunidade de procurar alguns dados que estão aí publicados nas redes sociais, pelos órgãos de comunicação social, que vêm a reforçar aquilo que é a nossa denúncia da ausência de medidas de combate à indisciplina e à violência nas escolas. Recuando a 2010, há uma notícia do Diário de Notícias do dia 19 de junho que diz que houve 284 agressões, correspondendo a um aumento de 40% em relação ao ano anterior. Depois, indo para 2016, na Rádio Renascença, no dia 8 de setembro, diz que há um aumento da indisciplina e da violência nas escolas. Depois, indo já para uma data mais próxima, no dia 30 de janeiro, no jornal O Expresso, de 2020, diz polícia GNR chamados em média 17 vezes por dia às escolas, 24 casos de agressão ou ameaças de morte. Já em 2023, casos públicos de extrema violência, nomeadamente em Baião, Felgueiras e Figueira da Foz. Ou seja, não é um problema de hoje, é um problema que já se arrasta há muito tempo. É um problema para o qual nós não queremos atribuir responsabilidades nem culpas. É um problema de todos e por isso mesmo a solução tem que passar por todos. E é urgente que, depois de um período, conforme tive a oportunidade de dizer no início, conturbado devido à situação da pandemia, 3 anos bastante complexos, em que nós sentimos que os nossos alunos nas escolas vieram de forma diferente, comportam-se de forma diferente, interagem de forma diferente. Importa, por um lado, verificar e analisar e identificar quais os constrangimentos e quais os problemas para podermos agir. Para isto, temos que interligar esta questão com a falta de tempo dos professores para aquilo que é a sua função primeira. Se nós temos os professores
afastados daquilo que é a sua profissão, entregues a questões meramente administrativas, não será por esta via que nós vamos conseguir formar os nossos alunos, não será por esta via que nós conseguimos ter uma formação cívica nas escolas que permita combater este fenómeno. E para isso é preciso dotar as escolas de recursos humanos e os professores de tempo nos seus horários para que possam, com os seus alunos, trabalhar estas questões. Aquilo que nós verificamos é uma grande incapacidade do Ministério da Educação e do Governo para pôr fim, de uma vez por todas, aos casos de violência. Estes casos de violência podemos identificar pelo menos 3 ou 4 aspectos que os potenciam. Primeiro, as dificuldades sociais das famílias, económicas e sociais das famílias. Segundo, a impunidade perante o desrespeito das regras de convivência cívica. E terceiro, a desvalorização da profissão docente pela opção tomada de políticas erradas. Na consulta nacional ainda, e só para terminar, dar nota de um ou outro aspecto que serão eventualmente os mais importantes. No que diz respeito às condições de trabalho, por exemplo, qual a mudança que mais deseja que ocorra na sua escola? Aqui temos uma resposta mais heterogénea, sendo que a diminuição da quantidade de trabalho administrativo, mais uma vez, está na liderança, seguida de ver respeitados os limites do tempo de trabalho e também da diminuição do número de alunos com quem os professores trabalham. Como vão de reparar, a questão do tempo de trabalho, do excesso do tempo de trabalho, das tarefas administrativas e burocráticas, está muito presente naquilo que é a identificação por parte dos professores e dos educadores. O Governo e o Ministério da Educação anunciaram já desde há muito tempo a urgência de tratar a questão da burocracia nas escolas. Recordo que praticamente desde o início da legislatura foi um tema abordado em diversas reuniões, mas que nunca chegou a concretizar-se através da apresentação de uma proposta, nem tampouco daquilo que é o envolvimento das organizações sindicais. Aquilo que tivemos conhecimento foi, através também de uma nota à comunicação social, da parte do Ministério da Educação, da identificação de 20 medidas para combater a burocracia interna das escolas. O Ministério da Educação nunca se poderá esquecer é que se há burocracia interna nas escolas, há burocracia externa às escolas e muita dela é promovida pelo próprio Ministério da Educação, ao não ser capaz, por exemplo, de distinguir aquilo que é a atividade letiva da atividade não letiva, fazendo com que dentro da atividade não letiva caiba tudo e mais alguma coisa, e isto sobrecarrega os professores, fazendo com que tenham início ou dão início às suas funções às 7 da manhã e terminam à meia-noite ou já no dia a seguir. No terceiro ponto desta conferência, a ação sindical da FNE para o próximo ano letivo. Infelizmente chegamos a este ponto em que ainda no términos de um ano letivo já somos, entre aspas, obrigados a apresentar ações concretas de luta para o próximo ano. O desejável era que, e tal como nós defendemos e tivemos a oportunidade de o dizer por variedíssimas vezes, que chegássemos a agosto com pelo menos uma agenda e um calendário negocial que nos permitisse ter esperança no futuro e esperança que o próximo ano letivo pudesse começar em total normalidade e com tranquilidade nas escolas. Não é isso que se verifica, infelizmente. De qualquer das formas, queremos aqui dar nota publicamente da nossa disponibilidade para, ao longo de todo o mês de agosto, se o Ministério da Educação e o Governo assim o pretenderem, estarmos disponíveis para reunir, para trabalhar no sentido de podermos ter um início com paz e tranquilidade.
Os professores, os educadores, os nossos alunos e as suas famílias merecem este empenho da nossa parte e, portanto, que o Ministério da Educação e o Governo não possa vir a dizer que é do lado sindical que não há essa disponibilidade ou que há intransigência. Não há intransigência nenhuma, há total abertura para que possamos garantir o início do próximo ano letivo desta forma. Não sendo assim, obviamente que temos que preparar a ação, temos que preparar planos, temos que preparar estratégias, temos que, até porque tem conjunto de implicações, de custos, de recursos, de disponibilidades, de agenda, no caso das greves até mesmo da questão da devida antecedência da entrada dos pré-avisos, onde hoje estamos confrontados com o facto do Ministério da Educação, para toda e qualquer greve, decretar serviços mínimos, considerando a educação, independentemente do tipo de greve, um serviço social impreterível e, portanto, temos que obedecer a um pré-aviso com uma antecedência de 10 dias úteis, e estando nós em agosto e imaginando desde logo o início de setembro, temos que tomar estas decisões já, independentemente daquilo que possa vir a ser a realização ou não dessas mesmas ações, tendo em conta a disponibilidade do Ministério da Educação para finalmente nos sentarmos à mesa e encontrarmos soluções. No caso das ações, nós dividimos-las em dois planos. Ações sindicais que temos desde já assumidas em convergência com outras organizações sindicais e ações sindicais realizadas no âmbito específico da FNE e dos seus sindicatos. No que diz respeito à convergência com outras organizações sindicais, e como já também foi tornado público, vamos ter uma campanha pública sobre a exigência dos professores, a luta dos professores, as suas reivindicações, através da colocação de outdoors por todo o país, pelo menos em todas as capitais de distrito ou em pontos de maior passagem. Vamos ter, a partir do dia 12 de setembro, o início de greves ao subtrabalho, às horas extraordinárias e à componente não letiva de estabelecimento. Haverá também, já está anunciada por ocasião e na sequência da comemoração do Dia Mundial do Professor, no dia 5 de outubro, uma greve nacional de educadores e professores no dia 6 de outubro. Esta greve estará muito associada, conforme também terei a oportunidade de dizer mais à frente, àquilo que é, ou que são as implicações, poderão vir a ser as implicações do Orçamento de Estado para 2024, e teremos também, no âmbito da FNE, desde o início do ano letivo, uma campanha com o tema ou o lema "O futuro está na escola", onde vamos produzir um conjunto de materiais, faixas, flyers, informação, vamos realizar reuniões nas escolas com os docentes, vamos realizar também reuniões com o pessoal de apoio educativo desde o início do ano letivo, tentando demonstrar aquilo que é a importância de se olhar a escola com carinho, com uma paixão que foi assumida há muitos anos atrás, mas que hoje, mais do que paixão, parece ter ido no caminho da desilusão. Queremos combater isso e queremos também fazer com que os mais jovens, quem está hoje no ensino secundário, possa olhar para a profissão docente como um desafio interessante e uma solução para o seu futuro ao nível profissional. Uma outra iniciativa que vamos realizar logo no início de setembro, mais em concreto no dia 8 de setembro, no nó do IP3 com o IC6, vai ser uma obra que nos vai custar milhões. Ainda temos que encontrar a forma de financiamento para tal empreitada, porque vamos lançar a primeira pedra do IP 6623. É uma obra de grande envergadura que esperamos possa vir a estar concluída ainda antes das obras de intervenção no IP3. Se tal for possível, ficamos muito contentes, mas, portanto, no dia 8 de setembro, dirigentes da FNE e quem se quiser associar terão a oportunidade de assistir ao lançamento desta grande obra. Vai ser colocado um outdoor dando nota daquilo que é essa atividade, portanto, o espaço, eu sei que não dá para ver daí, está identificado, precisamente no local onde
o Sr. Primeiro-Ministro fez o lançamento público daquilo que era a intervenção do IP3. É um espaço que é para nós emblemático, porque foi por este motivo da obra do IP3, que não foi recuperado o tempo de serviço. Ou seja, o Sr. Primeiro-Ministro disse que ou havia dinheiro para o IP3, ou havia dinheiro para a recuperação do tempo de serviço, e, portanto, aquilo que nós vamos colocar é um outdoor que risca definitivamente o IP3 e que terá o lançamento deste IP 6623. Esperamos que a comunicação social no dia 8 possa estar presente para assistir ao lançamento desta pedra e que depois, se calhar, também possamos ter o mesmo tratamento que o Governo teve, que é, como é que se chama aquela que verifica a veracidade ou não das coisas. O polígrafo. Esperamos que, peço desculpa, estava a faltar a palavra. Esperamos que depois poder ter o mesmo tratamento do polígrafo, porque no limite dos limites nós mentimos, tal como ao Governo, e portanto não se faz obra nenhuma. Mas vamos com a esperança de fazer esta obra. Depois teremos ainda, para além desta grande empreitada, um desafio que vamos lançar a várias partes relacionadas com o ensino português no estrangeiro. Temos vindo a ser confrontados sistematicamente com a falta de articulação entre Ministério da Educação, Ministério dos Negócios Estrangeiros e Instituto Camões, em que cada um se responsabiliza com o outro. Aquilo que nós queremos fazer no âmbito da FNE é desafiar, e o desafiar, entre aspas, convidar, melhor dizendo, convidar estas três organizações, instituições, para, juntamente com a FNE, nos podermos reunir sem qualquer tabu, no sentido de resolver os problemas dos professores de português no estrangeiro que têm sido tão maltratados. Teremos ainda a comemoração, no âmbito da FNE, do Dia Mundial do Professor. Vamos realizar várias atividades. Temos previstas, tal como já realizamos em anos anteriores, o hastear da bandeira do Dia Mundial do Professor. Temos prevista a organização de um concerto chamado Obrigado Professor, e também no site obrigadoprofessor.pt continuar a publicitar vídeos de personalidades, de todos aqueles que queiram participar, no sentido de agradecer a um dos seus professores, a um professor ou uma professora que o tenha marcado na sua vida. Este programa vai ser dado a conhecer mais próximo da data, mas desde já podemos anunciar estas atividades. Temos ainda, conforme disse, a preparação da resposta sindical ao Orçamento de Estado de 2024, e é muito importante, atendendo à conjuntura, porque a resposta poderá ser dada preferencialmente pela via negocial, ou seja, a recuperação dos 6623 e outras reivindicações que a ser atendidas terão certamente impacto orçamental, caso o Orçamento de Estado não preveja um efetivo investimento na educação, conforme nós defendemos e também internacionalmente é defendido na ordem dos 6%, assumimos que essa decisão terá como resposta uma ação sindical mais musculada, mais dura, porque uma resposta negativa ajusta as pretensões dos professores, dos educadores e dos trabalhadores da educação, obviamente terminará em formas de contestação que vamos definir e apresentar depois de debater com os trabalhadores que representamos. Ainda no início do ano letivo, mas agora já no mês de novembro, iremos realizar o Fórum FNE por ocasião do 41º aniversário nos dias 3 e 4 de novembro, com o tema As mudanças em educação e os sindicatos, antecipar, preparar e intervir, ao nível do sistema educativo, da escola, da sala de aula e do desenvolvimento profissional. Fórum este que vai estar muito focado naquilo que não tem sido debatido para já, mas nós temos que contribuir, e que tem a ver com o impacto da inteligência artificial no processo educativo. Este impacto da inteligência artificial tem que ser analisado em diversos planos, nomeadamente no contexto de sala de aula, no contexto da escola, no contexto social, no contexto de relações entre alunos, no contexto de relações interpessoais, alunos, professores e demais trabalhadores da educação, porque
Se para, em relação ao Covid, ainda tivemos alguma capacidade de resposta, tendo em conta a evolução e a rapidez do fenómeno, para a inteligência artificial nós já começamos muito atrás. E a velocidade que antevemos do impacto da inteligência artificial na educação é tal que temos que estar minimamente preparados ao nível da capacitação docente, mas também do envolvimento, para dar resposta a estas situações. E teremos também, ainda em novembro, a comemoração do Dia Nacional do Pessoal de Apoio Educativo, que iremos realizar em Castelo Branco, e que teremos oportunidade de valorizar e reforçar aquilo que foi assumido em Aveiro, por ocasião da Conferência Mundial da Internacional de Educação, que se realizou, dando um especial enfoque àquilo que é a Declaração de Aveiro, realizada pela Internacional de Educação e com a nossa participação. Senhores jornalistas, do ponto de vista daquilo que é o balanço, as ações e também a consulta nacional, é isto que importa para já dizer, e obviamente que não me referi à questão última da evolução do processo de troca de informações entre o Presidente da República e o Governo, deixando eventualmente essa questão, se assim entenderem, para as questões que entendam vir a colocar. Para responder, tem que necessariamente fazer aqui um enquadramento temporal ou cronológico daquilo que foi a evolução que nos trouxe até aqui. Houve um processo negocial que não terminou em acordo. E, curiosamente, foi feito um pedido de uma negociação suplementar, para ver se chegávamos a acordo. Nessa negociação suplementar não foi apresentado alteração nenhuma ao documento inicial. Soubemos, depois disto, que essa proposta, com algumas alterações, que não sabemos quais, terá sido enviada para a Presidência da República. O Sr. Presidente da República, é do conhecimento público, devolveu essa proposta com algumas considerações e sugestões. O Ministério da Educação, não sabemos quais aquelas considerou, devolveu ao Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República, ainda não satisfeito com essas alterações, faz aquele comunicado, tornou-o público a semana passada, não promulgando o diploma e identificando 8 pontos. E destes 8 pontos, destacando 3 limitações. A limitação, tendo em conta o universo dos professores beneficiários, a limitação por manter a desigualdade entre professores da escola pública do continente e das regiões autónomas, e a limitação, sobretudo, porque encerrava o processo quanto ao tema central da recuperação do tempo de serviço. Eram estas as 3 principais limitações. Depois disto, há uma reunião do Conselho de Ministros, onde nos é dado a conhecer que, através das declarações públicas da Presidente Mariana Vieira da Silva, que havia uma relação próxima, uma troca de opiniões e de informações entre o Governo e o Presidente da República, e que iríamos ter novidades. Perguntamos ao Ministro da Educação, na sexta-feira, o que nos podia dizer sobre essa matéria. O Ministro da Educação disse-nos que não poderia dizer mais do que aquilo que já tinha sido dito em conferência de imprensa do Conselho de Ministros. Saímos do Ministério da Educação sem saber mais nada. Ontem ficamos a saber, através de declarações do Sr. Presidente da República, que haveria a possibilidade de promulgar o diploma, tendo em conta o facto de se manter a tal frincha ou a janela aberta. Não sabemos se é apenas uma portada, se são as duas, se é mesmo uma frinchinha onde nem uma mosca passa, mas ficamos a saber que há esta disponibilidade. Só que esta disponibilidade parece-nos muito estranha, tendo em conta o equilíbrio entre aquilo que foi identificado pelo Presidente da República, como sendo aspectos que previam a não promulgação ou justificavam a não promulgação, e agora com apenas uma eventual disponibilidade do Governo para, ao longo desta legislatura ou próximas legislaturas, encontrar formas de poder negociar. Nós tivemos uma experiência de 1 ano sobre esta matéria no que diz respeito à negociação com o Ministério da Educação.
E a negociação com o Ministério da Educação foi não dar um passo adiante naquilo que é a recuperação de um dia que seja do tempo de serviço. Se esta disponibilidade se resume apenas e só a abrir mais um ritual negocial que não se traduzirá em ganhos nenhuns, nós não queremos contribuir para este ritual. Já estamos cansados de rituais e as pessoas estão cansados do arrastar desta situação. Convenhamos que nós temos que ter sempre presentes que este primeiro-ministro está em funções, vai para 8 anos. Já teve a oportunidade de resolver, em parte substancial, este tempo. Sabemos que foram recuperados 2 anos, 8 meses e 16 dias. Faltam recuperar 6 anos, 6 meses e 23 dias. Manifestamos disponibilidade para, de uma forma faseada, gradual, tendo em conta os constrangimentos financeiros, orçamentais, encontrarmos uma solução para a recuperação deste tempo que trouxesse paz às escolas. Da parte do Governo, até à data, não tivemos disponibilidade nenhuma. E temos a sensação, para não dizer quase a certeza, de que aquela afirmação de há 4 anos e meio atrás, do Sr. Primeiro-Ministro, dizendo que se fosse recuperado mais algum tempo, ele se demitia, parece-me que a dificuldade está precisamente aqui. Está na dificuldade do Primeiro-Ministro encontrar uma narrativa, conforme agora se diz, ou pelo menos uma justificação, que lhe permita dizer algo ao contrário daquilo que disse há 4 anos e meio atrás. Da nossa parte, não vemos que haja qualquer tipo de problema em assumir que, na altura, o contexto era um e que hoje é outro. Importa perceber se o Governo e o Ministério da Educação querem mesmo que a paz volte às escolas, que a normalidade volte às escolas, ou se por uma questão de mero ego ou teimosia vão querer continuar por este caminho que de positivo, obviamente, nada nos trará. Pelas nossas contas, há 3 versões que nós já desconhecemos. Sabemos, por aquilo que vai sendo dito nos corredores, que a proposta inicial previa um impacto em cerca de 60 mil professores, que uma das alterações feitas, eventualmente, alargaria este universo para 64 mil professores. Isto não se traduz em nada. Agora, de concreto, formalmente, proposta, ou pelo menos ter conhecimento daquelas propostas que andaram a deambular da presidência para o governo, não temos conhecimento nenhum. Valorizamos o envolvimento do Presidente da República no sentido de procurar encontrar algum espaço novo, mas também consideramos, honestamente, que não foi o suficiente. Não colocamos a responsabilidade deste processo na Presidência da República, não é a Presidência da República ou o Sr. Presidente que tem a obrigação de negociar, quem tem essa obrigação é o Governo, e conforme disse no início, se o Governo amanhã nos convocar, ou mesmo hoje, para uma reunião onde nos dê conta daquilo que é a evolução das suas propostas para percebermos se nós estamos de acordo ou não com elas, muito bem. Agora, com uma certeza, é que os professores e os educadores não irão abdicar de um único dia que seja da contabilização do tempo de serviço que efetivamente foi trabalhado. Temos disponibilidade para o dilatar no tempo. Temos disponibilidade para encontrar uma solução, conforme disse, que não tenha um impacto orçamental nem um prejuízo. Não queremos um tratamento de privilégio. Agora, queremos ser tratados como os demais. Queremos ser tratados, por exemplo, ao nível da equiparação do topo da carreira docente ao topo da carreira da administração pública. Não somos. Já fomos, e foi um trabalho muito, muito longo, demorado. Com este governo deixamos de ter essa equiparação. Não é pelo valor que está em causa, são 51 euros. Não é pelo valor, é pela simbologia que tem, é por aqui, pela imagem que passa de desvalorização da carreira docente. E por isso nós também não vamos aceitar. Tal como não aceitamos que uma proposta de recuperação de tempo de serviço, ou de mecanismos de aceleração, ou de correção das assimetrias, chamem-lhe aquilo que quiserem, tenha um impacto em apenas 60 mil professores. E porquê? Porque quando nós ouvimos o Sr. Ministro da Educação dizer que esta medida faz com que 60 mil professores possam chegar aos últimos 3 escalões da carreira, e temos uma carreira dividida em 10 escalões,
Isto é o assumir, e olhando para o comunicado da Presidência da República, onde é definido um universo de 130 mil professores, grosso modo, para simplificar as contas, isto significa que o Ministério da Educação está a querer fazer o quê? 50% dos professores poderão chegar ao 8º, ao 9º e ao 10º escalão. Alguns ficarão pelo 8º. Os outros 50% dos professores terão como topo da carreira não o 10º escalão, mas o 8º escalão. Recuando ao tempo da Maria Lourdes Rodrigues, que é uma senhora ministra que não nos deixa grandes saudades, na altura assumia-se que um terço dos professores, só um terço dos professores, que eram os professores titulares, é que iriam chegar ao 10º escalão. Esta proposta que foi apresentada vai muito mais além do que isto. Faz com que 50% dos professores tenham como topo da carreira o 8º escalão. Isto é inconcebível, é inaceitável e obviamente que com janela aberta, com janela fechada, com portas ou frinchas entreabertas, nós não vamos desistir de lutar por aquilo que é justo. Há uma carreira que tem que ser respeitada, porque é este respeito pela carreira docente que faz com que depois os mais novos não queiram ser professores. É este respeito que faz com que aqueles que já estão na profissão a queiram abandonar. E temos muitos colegas, e nos sindicatos da FNEP precisamos disso, quantos e quantos associados que nós tínhamos, que já não querem ser professores e migraram. Temos educadoras de infância que foram abrir creches ou foram tomar conta de crianças na Suíça. Ganham 6, 7 vezes mais. Dizer essas pessoas para regressarem, dizer a esses colegas para regressarem, claro que não regressam. Dizer... Nós sentimos-lo diariamente. É que quando falamos aqui ao nível de uma federação de sindicatos que assume um contexto obviamente mais político, o SPZN, o SPCC, o SDPGL, cada um dos sindicatos da FNE, que diariamente atende, apoia pessoas em concreto, não são números, é Maria, é o João, é o António, cada um desses professores com o seu problema, seja de doença, seja de cansaço, seja de desilusão, seja com vontade de sair, são cada vez mais aqueles que nos procuram no sentido de procurar uma solução de aposentação antecipada, de forma de sair da profissão para outras profissões, só que atendendo à idade dos professores hoje, e como é sabido, é muito difícil alguém com 55, 56, 60 anos mudar de profissão. E depois também há outro aspecto que também está aqui em consulta, que mesmo assim, uma grande maioria gosta de ser professor, queria continuar a ser professor. Respeitem-nos, tão simples quanto isso. Valorizem-nos até para que os mais novos olhem para a profissão de outra forma. Qual é o professor? Eu sei que é uma frase feita de tantas vezes dita, mas é verdade. Qual é o jovem que quer ser professor quando vê que a possibilidade que tem é ir trabalhar para a zona da área metropolitana de Lisboa ou para o Algarve, onde o salário que vai oferir dá-lhe para pagar a residência pouco mais do que isso? Não querem. Indo às universidades, e tivemos esse contacto com já diversas instituições de ensino superior, as empresas vão procurar os alunos com ofertas, e alguns deles na área da informática, por exemplo, com ofertas onde logo à partida passam a ganhar 2, 3 vezes mais o salário de início da profissão docente. Claro que é muito difícil encontrar pessoas de informática quando as empresas lhe oferecem 3, 4 vezes mais. Claro que é muito difícil conseguirmos ter jovens disponíveis a assumir e a abraçar esta profissão quando a carreira que lhes é apresentada é tudo menos atrativa. Portanto, vão procurar outras alternativas. E muitas vezes, alternativas que, apesar de até poderem ter um salário inferior, a proximidade à sua residência faz com que as pessoas já aceitem, porque não gastam metade do salário em gasóleo ou gasolina. E permitem-lhes todos os dias estar com o seu marido, com a sua mulher, com os seus filhos. E no caso de muitas professoras que nós temos, e professores, não conseguem durante uma semana ou 15 dias estar com a sua família. São estas preocupações sociais que importa o governo ter bem presente, porque já lá vai o tempo em que ser professor era apenas e só algo, era quase um estatuto
que dignificava cada um, mas que teria que haver sempre um apoio financeiro por parte do agregado familiar para permitir que quem gostasse assumisse essa profissão. Não queremos recuar aos anos 70, não queremos recuar aos anos 80, e no que diz respeito aos anos 80, verificamos hoje que, derivado da falta de professores, se está a diminuir os requisitos de acesso à profissão, porque efetivamente não há professores, não há quem queira ser professores. E o Ministério da Educação, quais são as estratégias que encontra para angariar professores? Eu vou-vos dizer, reduziu em cerca de 4.000 as mobilidades por doença. Já são mais 4.000 que podem ir dar aulas. Reduziu a mobilidade estatutária em cerca de mais 1.000 ou 1.500. Já são mais 1.500 pessoas que podem ir dar aulas. Baixa agora a fasquia, pela segunda vez, das habilitações para a docência, habilitações próprias. Já são mais alguns que se podem enquadrar. E agora começa o fenómeno, que já assistimos e estamos a assistir noutros países da Europa, no recurso a outros professores, oriundos de outros locais, no sentido de poderem vir aqui dar resposta, em virtude de não termos as pessoas qualificadas cá para o fazer. Formar um professor demora 5 anos. Era importante começar desde já, hoje, e já vamos com pelo menos 5 anos de atraso, com medidas estruturais, com medidas de incentivo para o acesso à profissão, para justificar realmente a procura pela profissão. O Ministério da Educação não está a fazer. Depois critica-nos pelo facto de não sermos aliados e não falarmos bem da profissão para que os mais jovens o queiram ser. Quer dizer, nós até o fazemos. Nós até o fazemos. Eu gosto de ser professor, mas também compreendo que os meus filhos não queiram ser professores. Compreendo. É uma questão de bom senso, quer dizer, e nós próprios professores, quando é perguntado a um professor se aconselha o seu filho a ser professor, infelizmente e com mágoa, não o aconselham. Porque há sempre a tentativa e a noção de que vamos procurar para os nossos aquilo que são as suas melhores condições de vida. E olhando para o mercado, quais são as profissões que melhor resposta dão a essas necessidades. Portanto, nós hoje sabemos que as engenharias em franco crescimento com salários mais elevados, portanto, os mais jovens procuram engenharias, procuram agora um bocadinho menos, mas continua a ser também muito procurada a medicina, mas principalmente na área das engenharias, é por aqui que está a procura. Na área específica da educação, não há quem. Ainda para mais havendo um desequilíbrio entre aquilo que é a formação inicial de professores, feita essencialmente a norte, e as necessidades estarem essencialmente a sul. Onde há falta de professores, porque também é outra coisa que não tem sido, e também culpa nossa, não tem sido devidamente explorada, é identificar quais os grupos disciplinares e quais os concelhos onde há falta de professores. Porque, provavelmente, no distrito de Braga ou no distrito de Vila Real, haverá falta de professores numa disciplina, mas não há noutras. Mas quando chegamos à Grande Lisboa ou ao Algarve, verificamos que há falta de professores em praticamente todos os grupos disciplinares. E quando um professor é formado no Norte, surge o tal problema de eu não me querer deslocar para Sul. Mas os mais novos ainda o fazem. O problema está nos mais velhos. Porque nós temos professores com 40, 45, 50 anos, que só agora vão vincular pela primeira vez. E aquilo que é dito a esses professores é que para vincular vocês têm que concorrer a nível nacional. E como as necessidades estão na zona de Grande Lisboa e do Algarve, e essa pessoa é casada, tem 3 filhos e mora em Bragança, não vai concorrer à vinculação porque não vai mudar a sua vida, a meio da vida, para se deslocar para Lisboa, ainda para mais quando os salários que vai oferir não compensam minimamente. É um contexto negro, infelizmente. Era um contexto que nós queríamos que nesta fase já estivesse mais cinzento, mas que continua negro, infelizmente. Portanto, o início do próximo relativo vai ser com base neste contexto que nós vamos ter que saber agir e reagir.
Eu agradeço a pergunta, até porque me permite dizer algo que temos que repetir várias vezes. É que a dificuldade ou os problemas associados às aprendizagens dos alunos, ao contrário daquilo que foi tentado passar para a opinião pública, não teve como origem as greves dos professores. Não teve como origem a contestação. Até porque se cada um for perguntar aos seus encarregados de educação e aos próprios alunos qual é a avaliação que fazem desse impacto das greves, muitos deles nem se aperceberam. O que se aperceberam foi de concentrações à porta das escolas, mas concentravam-se os professores durante o período de intervalo e depois iam dar aula. Manifestações ao sábado, não acredito que tivessem tido grande implicação nas aprendizagens dos alunos. E as greves que houve em dias de atividade letiva foram, no caso da FNE, promovidas pela FNE, resumidas a 3 greves. Foram 3 dias. Agora, se do outro lado, se no outro prato da balança, verificarmos quantos alunos é que não tiveram professores, não em virtude das greves, mas porque o Ministério da Educação não conseguiu lá colocar nenhum professor, aí temos alunos que tiveram meses sem professores. Portanto, que não se coloque a responsabilidade do déficit das aprendizagens na contestação dos professores, até porque os professores estão a lutar por eles, mas também pelas suas famílias e pelos seus alunos, porque nós queremos os melhores professores, os professores mais motivados, os professores mais capacitados junto dos seus alunos, com tempo para poderem trabalhar com os seus alunos e não tempo para andarem a preencher papéis e mais plataformas e mais projetos com intromissão das autarquias, porque depois cada um só pede ao professor uma coisa. Agora, cada um que pede não tem a noção que houve mais 10 a pedir. E como professor, muitos deles, 25% estão no 4º escalão, estão com a foice ao pescoço em relação à progressão ao 5º escalão. E estes professores não têm coragem, não sei, não é o melhor termo, mas não se sentem capazes, talvez seja melhor assim, para dizer não ao diretor, para dizer não ao seu colega. Portanto, vão assumindo mais trabalho. É o Ciência Viva, é o Projeto Maia, é o Secretariado de Exames, são as provas da frição, é mais o projeto da Câmara, é mais isto. E quando vai a dar conta, deixou de ter vida. E é por isso que muitos se queixam e entram nestes estados de stress e de burnout, porque realmente não há quem aguente. Na pergunta que faz em concreto, realmente essa pergunta deve ser também ela respondida pelo Ministério da Educação, porque o Ministério da Educação foge à identificação e à quantificação dos casos. Quantos alunos é que no ano letivo 22 e 23 não tiveram aulas de inglês, e de matemática, e de português, e de educação física? E onde? Se o Ministério da Educação for capaz de transmitir esses dados, rapidamente se vai perceber que não foi devido às greves nem à contestação dos professores. Tá? Muito obrigado pela vossa presença.